Olha, quando eu voltei trazendo essas coisas todas porque eu senti necessidade de trazer, porque eu tive muitas oportunidades na minha vida. Eu comecei a fazer teatro na minha vida com 11 anos. Fui até os 16 fazendo teatro. Aí o que acontece? Eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas na minha vida em Santo André, na escola. Aprendi muita coisa sobre arte e cultura. Tive aula de música, tive aula de artes, de desenho, artes industriais. Eu aprendi a fotografar no laboratório dentro da escola, escola pública, não era escola particular. Eu aprendi marcenaria dentro da escola pública, pirografar, que eu gosto de pirografar até hoje, e entalhar, eu aprendi dentro da escola pública. E aqui a escola pública era muito carente, mas muito carente. E as oportunidades das pessoas conhecerem as coisas que eu conhecia era muito difícil. Era muito difícil para as pessoas saírem daqui e se aculturar, se apropriar de outras culturas. Então, quando eu vim com essa disposição. Mas antes de chegar aqui, eu fiz a especialização em administração hospitalar para continuar na saúde. Fiz a especialização, e tenho até fotos com tia Pata nesse movimento, em saúde pública, para continuar na saúde. Mas, papai do céu que sabe de todas as coisas, eu cheguei, fui trabalhar na saúde, por 4 meses eu trabalhei e não recebi um centavo, porque isso também é cultura daqui. E eu trabalhei por 4 meses fielmente, regiamente, todo dia indo lá, passando carão de todo jeito com as pessoas me dizendo por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, sem saber fazer um pacotinho para esterilizar gase, que dirá, né, outras coisas. E eu querendo ensinar, passar o conhecimento de enfermagem para eles, e eu só ouvindo que não precisava, só me tirando. E sem receber, daí parei de trabalhar. Daí surgiu a oportunidade de trabalhar na escola, entre aspas. Como eu vim com rendimento, que eu arrendei meu escritório de contabilidade, que eu fiquei com um escritório de contabilidade lá por 10 anos. Então, arrendei meu escritório e eu estava vivendo desse rendimento. E aí, eu não tinha tanta necessidade assim de estar ganhando dinheiro. Quando foi em 2000, e eu estava trabalhando, fiz o concurso e entrei como agente censitário municipal, né? Então eu participei do IBGE em 2000 e foi ótimo para mim participar do IBGE em 2000, porque vadiei nessa cidade todinha. Sabe o que é vadiar? Fui em todas as fronteiras que tinha, eu conheci nessa época de 2000. E reconheci novamente outra coisa muito triste, que é a pobreza. É uma pobreza que não é tanto econômica, que não é tanto financeira. Eu falo que Sítio do Mato as pessoas são ricas porque são pessoas que têm casa. A maior parte das pessoas, se bobear, tem 2 casas, uma na rua e outra na roça. Se ela não tem, as pessoas da família pelo menos têm uma casinha na roça e ela tem a casa dela. A maior parte das pessoas são proprietárias aqui, só não é proprietário quem não é daqui, quem está de passagem. Só paga aluguel quem quer. A maior parte de quem é filho daqui tem sua casa. E isso é uma riqueza, em vista do que se está vendo por aí nas capitais, com tanto morador de rua, pessoas sem casa, sem nada. Mas a pobreza é intelectual. A pobreza é que, assim, as pessoas que vão se formando, muitos analfabetos funcionais. As pessoas saem da escola sem saber ler e escrever, sem saber interpretar. Falo isso até pelo meu filho, que meu filho não sabe nem ler nem escrever. E a última vez que ele saiu da escola foi do Heraldo Tinoco. Terminou o Fundamental 1 e queriam por ele para o Fundamental 2. E se bobeasse, já estava se formando no Fundamental 2. Ele não sabe ler nem escrever. Então, essa progressão automática foi uma coisa muito perniciosa na educação do Sítio do Mato. A mesma coisa quando eu cheguei no colegião para dar aula, eu nunca fui professora, eu nunca fiz licenciatura, mas eu tinha minha bagagem enquanto aluno.
E eu sabia que os conteúdos eram de segundo grau. Foi uma briga comigo. E briga danada de arretada foi aquela. O aluno entrou de greve, porque eles queriam ter notas boas, porque eles falavam, estamos fazendo magistério. Enquanto magistério, nós não temos que ver conteúdo de segundo grau, nós vamos dar aula até quarta série. Então, eles viam os conteúdos até oitava, chegavam no ensino médio e queriam fazer uma regressão para saber os conteúdos até a quarta série. E nós ficamos nesse embate. Eu falei, não, vocês têm que ver os conteúdos e as metodologias em nível de ensino médio. Gente, aluno entrou de greve, eu virei mesa na escola, foi um fuá terrível, terrível, terrível. Mas consegui vitória, uma área que não era minha, nessa área da educação, porque aos poucos as pessoas foram se conscientizando, acabou o curso de magistério, eu falava isso, que ia acabar o curso, e veio o ensino médio, e quando veio o ensino médio, começaram a vir os professores de fora com formação específica. Só que aí também veio a tristeza, que aqui virou escada. As pessoas só vêm para cá para fazer degrau. Eles vêm, passam um concurso, vêm, ficam aqui, até que eles conseguem um jeitinho de ir embora. O único que parou muito tempo aqui, está parado ainda, é o professor Sebastião, que está de diretor aí do colegião, né? Mas, assim, quando eu falo que conquistei vitórias, Kátia Miranda, ela dava biologia, eu consegui fazer com que ela desse biologia a nível de segundo grau. Gracimar deu química a nível de segundo grau. Então, eu apoiava, eu estudava junto, eu orientava aquilo que podia orientar e eles foram desenvolvendo. E tiveram sucesso, melhorou muito o ensino médio nessa época. Daí eu fiz uma coisa errada, eu saí do ensino médio e fui para o Fundamental 2. E o Fundamental 2 acabou. Acabou rapidinho. Quando passou para o município, acabou o Fundamental 2. E aí, no município, eu não tenho abertura para interferir em nada. Nunca tive, acho que nunca vou ter. Não é isso? Mas é lá no Fundamental 1 e 2 que se aprende as coisas básicas, muito básicas. E eu fico triste com isso. Eu aprendi a ler e escrever antes dos 6 anos. Quando minha irmãzinha faleceu, meus pais adoeceram. Meu pai ficou internado no Rio de Janeiro e eu escrevia cartas para o meu pai, com essa idade. Caneta tinteiro, eu aprendi a escrever com caneta tinteiro. Vi que surgiu essa cristal, foi na década de 70. Então, dentro da minha história de vida, eu tenho certeza que o que mais importante eu aprendi foi Fundamental 1 e Fundamental 2, como é chamado hoje. Fundamental 2 foi assim, um boom. Outro dia postei a foto dos meus professores do Fundamental 2 e eu tenho eles no Zap até hoje. A gente se encontra. Estou indo no final do ano, se Deus quiser, me encontrar com alguns professores meus do tempo de 1973, quando eu me formei no Fundamental 2. Porque a gente se fala. A gente fala das nossas experiências de vida, a gente conversa muito. E a gente aprendeu muito um com o outro nessa época. Era ditadura militar? Era ditadura militar. Mas a pedagogia já era vanguardista. Havia uma coisa de vanguarda. Essa coisa da vanguarda que foi que fez essa nossa escola ter laboratório de biologia, laboratório físico-químico, teatro, ter a sala de artes industriais, tinha tudo, era super equipada a escola. Nós começamos num grupo escolar, 2 anos, onde nós começamos a fazer teatro, música, isso tudo. Quando mudamos para o nosso prédio, aí tinha tudo. E nós podíamos tudo. A minha mãe falava que ia mandar minha cama para a escola, porque eu ficava na escola manhã, tarde e noite. Porque a gente estudava as disciplinas pela manhã, à tarde tinha educação física e à noite eu fazia teatro. Então, era muito assim exigido da gente e nós éramos muito ativos. A gente fazia excursão, ia para uma cidade, ia para outra, ia conhecer isso, ia conhecer aquilo. Muito diferente da cultura aqui.
Olha, Sítio do Mato representa para mim o lugar que eu escolhi para viver. Porque, pelo menos isso eu pude escolher. Eu não pude escolher casar, não pude escolher ter muitos filhos. Muita coisa eu não pude escolher na minha vida. Mas eu escolhi essa minha casquinha de ferida aqui, que é Sítio do Mato, certo? Já que eu quero contribuir para a humanidade, eu vou ter um lugar. E é esse o meu lugar. Tem umas lendas minhas aí, lendas urbanas. Não tinha estrada, tudo era por rio, certo? Eu andava muito com o filho de Maricota, um dos filhos de Maricota, de barco para lá e para cá. Saía daqui do Porto Abel e vinha para cá. Nesses barcos, o rio era cheio, bonito, caudaloso, tinha muita água esse rio. Numa dessas descidas, nós paramos no cais ali e tinha uma lancha. Tinha uma lancha e tinha um ajojo parado, uma balsa, tinha uma lancha dessas com roda atrás que não era um vapor, era uma lancha dessas de comércio. E os comércios vinham assim, o mercado parava no cais, né? E aí eu estava com esse menino e nós desaportamos, soltamos o barco, a canoa, que meu pai achava graça, que chamava paquete, era um dos nomes, não era barco nem canoa, era paquete. E aí ele soltou esse paquete no remo e a lancha rodou, conforme rodou, fez a onda, maretou. E nós fomos para debaixo da rampa desse ajojo que estava estacionado. Sorte é que conforme ela jogou, eu fiquei com o corpo fora dela. Como eu fiquei com o corpo fora dela, eu agarrei assim na ferragem dela, segurei aqui com tudo, enquanto ela zarpava, e nós não afundamos por causa disso. E o povo viu isso na beira do cais. E daí saiu clamando. Vocês viram, Jussara quase morreu, por causa desse fato que aconteceu. Quando saiu, o menino, que era de cor, ficou pálido. Depois que parou tudo, acalmou, ele mergulhou, pegou o remo, que o remo foi embora pro fundo. Pegou o remo e a gente voltou. E eu não me desesperei. É interessante que eu não me desesperei em momento algum. Mas as pessoas que estavam por lá, que viram, se desesperaram e já saíram clamando que ia acabar morrendo ali porque ia afundar. Essa é uma das histórias. Outra das histórias é que quando saímos daqui, que a cidade encheu em 79, eu via cheia de 79. Se hoje eu estou aqui nesse lugar, foi porque eu via cheia de 79. Para mim, ver os pacientes da rua de cima, atravessava a lancha, de lancha, de barco, aí no meio, na praça, a gente atravessava. Descia ali perto do mercado, ou descia lá no beco do Lopes Center, para lá, para poder atender o pessoal da rua de cima, porque a água pegou dali de Tia Amélia, ali onde hoje é Jairo, por ali assim, a água pegou de lá até lá, Dona Maria, ali por ali assim. Então a gente ia de barco, atravessava, se quisesse atravessar o percurso era assim. E aí numa dessas as pessoas se transferiram muito, mudou muito. E numa dessas mudanças estavam mudando um cofre. Um cofre. E aí nessa de mudar o cofre, o pessoal estava sofrendo com esse cofre. Daí eu falei, espera aí que eu vou ajudar. Daí peguei assim, conforme peguei, só ficou um homem comigo e levamos, pusemos o cofre no caminhão. Daí o povo de novo ficou falando mal de mim. Ficou, mas essa mulher é danada de forte. Onde já se viu, pegou o cofre quase sozinho e pôs em riba do caminhão. E aí vai. Se for contar as histórias, as lendas que tem comigo por aí, tem muita. Né, não? É interessante essas coisas assim. O povo e me estranhava muito. Estranhava o pai, mas me estranhava muito também justamente porque eu usava shorts, usava roupa decotada, eu ia na igreja presbiteriana, eu ia na igreja católica, depois eu ia para o Dancing Days, sabe? Então, eles me olhavam com muita estranheza por causa que o meu comportamento era anormal para eles, assim como o da cidade era anormal para mim, o meu para eles era normal também, não é isso? A maior mudança de Sítio do Mato foi geográfica.
geográfica no sentido assim de que houve um aumento de casas. A população nem tanto. Aumentaram muitas casas. De 2000 para cá, se a gente for ver, a população não aumentou muito. Nós ainda não chegamos a 20 mil. É muito pouco. Todo ano a gente pega um monte de gente e joga para fora. Todo ano, infelizmente, as pessoas não têm ainda a questão da sustentabilidade digna no próprio lugar de nascimento. Então, elas são obrigadas a fazer essa migração. Mas os que estão aqui conseguem se virar bem. Mas, ao mesmo tempo, Sítio do Mato, com esse advento de assentamento, recebeu muita gente de fora. Veio muitas pessoas de fora para Sítio do Mato e que moram aqui hoje. Então, são muitos assentamentos, são muitos assentados. Mas tal qual o professor que fez concurso e fez daqui degrau, a maior parte deles também fez degrau de Sítio do Mato. Você pega o Vale Verde, a economia do Vale Verde não é aqui, é em Caratinga. E isso é muito triste. E por que é assim? Porque a gente não tem meio de comunicação meio urbano, meio de comunicação, de transporte. Nós não temos um transporte viável para nós. Então aqui somos muito aldeia. Quando falo muito aldeia, é até assim. Daqui a gente sai para onde? Para Bom Jesus da Lapa. E é só. Eu acho interessante Porto Novo, ali na entrada de Porto Novo, tem um posto rodoviário que atende Novo Horizonte, tira passagem. E Sítio do Mato, até o Novo Horizonte tinha aqui, ó, foi-se. Acabou. E o Novo Horizonte que tinha aqui, em 2000, ia lá no Vale Verde, no Turbilhão 3. Pasmem, mas ia 2 vezes por semana o Novo Horizonte até o Turbilhão 3. E hoje em dia, não sei como que vai ficar. Mas nós somos assim, muito isolados. Não sei se vai conseguir asfaltar essa estrada até a saída no Javi. Porque se sair essa BA aí lá, a gente tem como ser uma cidade onde se passa o tráfego entre duas BRs. Mas enquanto nós somos esse apêndicezinho assim, que só entra quem tem negócio, eu duvido muito. E nós carecemos muito de outras opções de renda. Nós não temos opções de renda. A opção de renda aqui, quando eu cheguei em 2000, eu fiquei assim de cara. Como? Quem que dá comida para esse povo todo? Eu descobri que o pessoal vivia das aposentadorias dos avós. Os avós sustentavam a maior parte da família que estava aqui. E o que está fora, manda um dinheirinho. Manda uma roupa, manda um recurso. Depois que eu descobri isso, descobri também que ter um BPC, ter um abestalhado em casa era um bom negócio. Porque tendo um BPC em casa, você também tinha um salário. Podia não ser boa nem vó, mas tinha um salário. E descobri depois, quando surgiu os programas do governo, era Dionísio que estava na gestão, quando surgiu o Vale Gás, não sei o que, que punha o nome, a lista do povo que era beneficiário no correio, nos lugares mais assim, para ver quem ganhou, quem não ganhou, né? Quando tinha uma transparência disso que foi o embrião. Mentira, não? Assim, era Dionísio e o governo federal era Fernando Henrique Cardoso. Dona Ruth foi que incrementou essas políticas sociais de transferência de renda. E aí, nessas políticas sociais de transferência de renda, foi que começou a ter outras fontes de renda.